Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Quem acredita que Jesus tem uma palavra para nós aqui nessa noite? Quem está empolgado para ouvir a palavra de Deus, fique atento em nome de Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 1. A partir do versículo 1, capítulo 6 de Marcos, versículo 1. Preste atenção. Nós vamos falar sobre honra hoje. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus partido dali, ele foi para a sua terra. Ele foi para onde? Para a sua terra. Ele foi para os lados de Nazaré, onde ele cresceu. Da Galileia ali, onde ele cresceu. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Porque, irmãos, Jesus está voltando do deserto, capacitado pelo Espírito Santo. Ele está falando diferente. Ele está debaixo de uma unção agora, de um encargo. E agora ele vai começar a se manifestar como filho de Deus. Então tem gente que conhece a Jesus há muito tempo aqui e está falando: ué, ele nunca falou assim? Ele nunca foi desse jeito? Ele nunca teve esse comportamento? Quando Jesus entra na nossa vida, o comportamento muda, o linguajar muda, tudo muda, irmãos. Jesus é poderoso, Deus é poderoso para transformar o homem. E é isso que está acontecendo aqui. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aí disseram o seguinte: não é esse o carpinteiro? O filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Ué, não é Jesus, o filho de Maria? Que mudança, hein? Talvez já olharam para você e disseram: mudou, hein? O que aconteceu com você? Não pintou o cabelo, não fez chapinha? Mas tem mudanças nítidas e claras que as pessoas estão vendo. Quem é esse? E aí, e não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Repita comigo: não pôde. Não é que ele não quis, ele não pôde. Isso muda tudo, irmãos. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta diante de nós. Fala com a tua igreja reunida aqui. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós queremos ouvir a tua santa palavra. Que o nosso coração esteja aberto, que a nossa mente receptiva, os nossos ouvidos atentos à voz do alto, à voz de Deus, à voz dos céus para nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga glória a Deus. Irmãos, você sabia que a maioria dos países, a maioria das famílias, a maioria das organizações, que claramente a honra é estabelecida, e tudo isso é completamente diferente de qualquer outra organização, de qualquer outro país. O país que a honra é estabelecida, uma organização que a honra é estabelecida, uma família onde a honra está em primeiro lugar, é completamente diferente de todas as outras situações. A honra está no primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa está dizendo: honra o teu pai e tua mãe, para que se vá bem os seus dias sobre a terra. Honra é importante, honra é fundamental. O Evangelho fala de honra, a Bíblia inteira fala de honra. Você sabia que nos Estados Unidos a honra ela é muito clara em alguns lugares? A maioria dos restaurantes nos Estados Unidos tem água de graça para honrar
Isso é um princípio. Não, quem tem sede, vem e beba. Aqui você não vai passar sede. Isso tem a ver com conexões de prosperidade. Ninguém vai deixar você com sede. Então você vai ver em auditórios, você vai ver em faculdades, você vai ver em árvores que foram doadas o nome da família que honrou aquele lugar. Eu fui visitar a faculdade do Luke e da Rafaela, e tem alguns auditórios lá que tem o nome das famílias que doaram valores para que tudo aquilo fosse construído. Tem um ginásio lá, parece um ginásio de NBA. Tem uma mulher que doou 45 milhões de dólares para fazer o ginásio, e tem o nome dela, o ginásio. Tem alguns prédios que tem placas lá de todas as pessoas que fizeram doações para que aquilo fosse construído. A gente não se esqueceu de uma palavra que a gente empenhou aqui. Todas as pessoas que foram fiéis nos geradores de milagre, nós vamos fazer uma placa nesse ambiente novo, e vai estar lá o nome da sua família. A gente vai precisar passar por uma conferência, todo mundo tal lá, os envelopes das coisas que aconteceram, que a gente conseguiu pagar o prédio, graças a Deus, por conta dos geradores de milagre, sem parar com nada do que a igreja já vinha fazendo. Então nós queremos fazer uma placa com o nome das pessoas que foram instrumentos de Deus, que honraram não só uma igreja, uma organização, uma cidade, mas tocaram pessoas com o legado que estão deixando. A honra sobre os veteranos. Você vai nos Estados Unidos, se um veterano entra num restaurante, todo mundo fica de pé para aplaudir. Ele não paga a conta. Ou alguém ali vai pagar, ou o restaurante paga a conta. Porque existe uma honra sobre aqueles que vieram primeiro. Existe uma honra sobre aqueles que lutaram pela nação, que defenderam a sua pátria. Repita comigo: honra. Você sabe que um dos países que mais expressa o significado de honra é o Japão? Tanto que pessoas, e a gente vê algumas vezes noticiários de pessoas que desonram a família, e pessoas que acabam se matando, porque aquilo é tão forte, é tão impregnado na cultura japonesa, que alguém desonrar a família, aquilo é o fim. E tem pessoas que tiram a sua própria vida, porque desonraram a família. E talvez seja por isso que a honra é tão impregnada num país como o Japão, que o passaporte japonês é um dos mais fortes do planeta. Quem tem um passaporte japonês entra em qualquer lugar. Sempre tem um ranking de 5 países. Geralmente está Alemanha, Itália, mas o Japão está sempre lá. Algumas vezes em primeiro lugar. Ano após ano é feito um ranking dos passaportes mais poderosos do mundo, e o Japão está sempre lá. Eu estou falando de honra. A honra promove, irmãos. A desonra remove. Pessoas que honram outras pessoas, pessoas que honram um professor, pessoas que honram os seus pais, o primeiro mandamento com promessa, pessoas que honram a palavra, pessoas que honram funcionários. Essa pessoa, ela vai sempre ser atingida pelo favor do Senhor. Ela sempre estará numa situação de avanço. Ela vai sempre ser promovida pelo próprio Deus, porque isso, irmãos, é um princípio da palavra, é um princípio bíblico, e está sobre todas as pessoas, não só sobre os cristãos. É um princípio. Quem cumpre o princípio desfruta dos princípios que são elementares, que são inevitáveis na vida daquele que está cumprindo. Vai alcançar algumas coisas. A Bíblia diz lá em Provérbios 3:9, como eu disse, e tem alguns envelopes de oferta, diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha o que Provérbios, do homem mais sábio que já pisou na terra, disse o seguinte: quando alguém honra ao Senhor, vai ter transbordo, irmão. Quando alguém honra ao Senhor, vai encher fartamente os seus celeiros, porque um princípio foi liberado, e logo depois desse princípio existe a palavra que se cumpre. Então não existe expansão na desonra.
Não existe crescimento na desonra. Não existe ampliação na desonra. Não existe longevidade na desonra. O próprio texto que nós citamos: honra o teu pai e a tua mãe, para que se vá bem os seus dias sobre a terra. Então, jovem, quer viver bastante? Honra o teu pai e a tua mãe. Honrar. Ah, mas o meu pai não está sendo legal comigo, a minha mãe não está sendo boa comigo. Você não honra porque alguém está sendo bom com você. Você honra para cumprir um princípio da palavra. A honra sempre virá de alguém. Você não consegue honrar a si mesmo. Tem algumas pessoas que até tentam honrar a si mesmo. Isso não é possível, porque a honra precisa vir de alguém. E quando você honra alguém, você tem que honrar publicamente. Alguém tem que ficar sabendo a honra que você fez para alguém. A gente honra em público, a gente chama. A Bíblia diz em Provérbios 15:33: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Só tem honra quem é humilde. Só libera honra quem tem humildade, porque o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Ou seja, em outras traduções, é o princípio da sabedoria. E a humildade precede a honra. Alguém humilde recebe honra de outras pessoas. Alguém humilde sabe honrar outras pessoas. Alguém soberbo geralmente não consegue honrar, porque a soberba trava você. A soberba mente para você. E a gente é capturado algumas vezes pela soberba. E aí você não consegue honrar ninguém, e você também não recebe a honra de ninguém. Quando alguém tenta fazer isso, de honrar a si mesmo, essa pessoa acaba se exaltando. E a Bíblia diz que o exaltado será humilhado. Quando alguém honra a si mesmo, essa pessoa acaba se exaltando, e Deus abate, e Deus humilha o exaltado. Provérbios 15:33 tem uma tradução interessante na Bíblia, a mensagem: o temor do eterno é uma escola de vida prática. Primeiro a gente aprende a humildade, e depois experimenta a glória. O mesmo texto na Bíblia, a mensagem. Olha que coisa linda. O temor do eterno é uma escola de vida prática. Irmãos, esse evangelho precisa ser prático. A nossa fé é prática. A nossa fé não pode ser teórica. Chega de teoria, vamos para a prática. Fala para alguém do teu lado: Deus está cansado das suas desculpas. O temor do Senhor, o temor do eterno é uma escola de vida prática. Primeiro a gente aprende a humildade, depois experimenta a glória. Então honrar é o primeiro mandamento. Primeiro eu honro. Até porque, irmãos, Deus ouve algumas conversas que nós não estamos ouvindo. Você pode desonrar quando você não está publicamente. A gente pode desonrar alguém com uma mensagem no WhatsApp. Ninguém viu, mas Jesus anotou. Naquele grande dia ele vai falar assim: essa mensagem no WhatsApp aqui que você mandou, falando mal de fulano. Ai. E esse comentário aqui que você fez para terceiros, de fulano de tal. Irmãos, eu quero provar isso para você. Quero que coloquem um texto aqui em Números capítulo 12, versículo 1. Miriam e Arão estão falando mal de Moisés. Os irmãos estão falando mal do outro irmão. Conhece alguém assim? Não olha para o lado, pelo amor de Deus, olha para mim. Os irmãos estão dizendo: ah, será que Deus só usa ele? Ele acabou de casar com de estar com uma africana. Então eles estão meio que revoltados com Moisés. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. Versículo 2. E disseram:
porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o Senhor ouve o que você não ouve, fica tranquilo. Irmãos, esse texto, quando chega aí, eles estão falando de Moisés, e a Bíblia termina o versículo 2 dizendo: e o Senhor ouviu. Se Moisés errou ou não errou, ele vai se ver com Deus. Mas estão falando mal de alguém que Deus levantou, e Deus ouviu. Versículo 3: e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três saiam da tenda da congregação. E saíram eles três. Jesus chamou os três para uma reunião particular. Deus chamou os três: vai para a porta da tenda, Miriam, Arão e Moisés, vai lá que nós vamos ter uma reunião. Nós vamos ter uma acariação, porque se tem denúncia tem que ter acariação. Vamos lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem. Meu Deus, isso tem que trazer temor no nosso coração, irmãos, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E se pôs à porta da tenda. Depois ele chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. Vem só você, Miriam e Arão. E ele disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Uau! Irmãos, Deus está defendendo Moisés. É como se Deus estivesse dizendo assim, em outras palavras: se ele errou ou não, é um problema dele e comigo. Não falem mal dele. Eu o levantei, e eu ouvi vocês falando mal. Olha só, boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Vocês não tiveram temor de falar por trás, de fazer fofoca. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Vamos lá. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Segura aí. Irmãos, a desonra traz enfermidade. Por que ela ficou leprosa? Porque ela desonrou o irmão. A desonra traz enfermidades. Você sabia que tem gente que às vezes está enfermo porque não para de falar mal dos outros? Está aqui um texto bíblico. A desonra trouxe enfermidade. E lepra. Por que lepra? Porque, irmãos, alguém que desonra outras pessoas, isso contamina. E a lepra podia ser qualquer outra doença, mas a lepra tem que isolar. Então quem desonra tem que ser isolado, porque senão se espalha, contamina todo mundo. Por isso ela pegou lepra, porque ela estava desonrando aquele homem que Deus tinha levantado. A desonra é contagiosa, por isso a lepra. A desonra é contagiosa. Então quem desonra outras pessoas não tem acesso, acaba ficando sozinho, acaba ficando isolado. Quando você vai puxando alguns aconselhamentos, quando você vai conversando com algumas pessoas que estão passando por lutas que não passam nunca, tem às vezes, em alguns, não em todos, uma raiz de desonra. Por isso está sozinho, por isso está sem acesso, por isso nada de novo acontece. Agora, o outro problema, continua lá, vamos seguir o texto. Dá para continuar? E a nuvem se retirou. Pode passar, o 11 agora. O 11, versículo 11. Ah, eu creio na profecia. Aleluia. Versículo 11. Por isso Arão disse a Moisés, presta atenção: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente
e temos pecado. Está reconhecendo, glória a Deus. 12. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor. Então Moisés intercedeu: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Uma pessoa envergonhada ficava enclausurada 7 dias. Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Agora olha o versículo 15. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram Miriam. Quem desonra atrasa as pessoas. A desonra atrasou a marcha do povo por 7 dias. Por causa de Miriam, o povo teve que esperar por 7 dias para poder continuar a marcha. Olha o que a desonra faz. Esse é um grande problema. Interrompe o fluxo, interrompe um romper que Deus quer fazer. Irmãos, isso é muito sério. O que eu estou pregando aqui é um ensino para nós que somos cristãos. Nós precisamos aprender a honrar. Nós precisamos aprender os princípios da palavra do Senhor. Tem um outro episódio, irmãos, e eu quero provar para você que quem desonra os outros fica estéril. Estéril não só porque não gera, não pode engravidar, mas fica estéril às vezes no trabalho, nada acontece, as coisas não fluem. 2 Samuel capítulo 6, versículo 16. Lembra quando a arca está vindo de volta? Deus pega, Davi manda buscar a arca na casa de Obed-edom, e está voltando para Jerusalém a arca. E Mical, a mulher de Davi, vê ele dançando. Ele está feliz porque a arca está voltando para Jerusalém. Ele está empolgado, o rei está empolgado. Mas a Bíblia vai dizer, e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. 23. 2 Samuel capítulo 6, versículo. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. O desprezo aqui também é considerado, irmãos, desonra. Ela estava falando: para que isso? Que loucura é essa? Para que dançar desse jeito? Irmãos, ele sabia o que representava aquilo. Ele é um adorador, ele é o rei. A arca está voltando para Jerusalém, depois de ter sido tomada lá atrás. Aquilo representa muito para quem sabe o poder de Deus e o que representa a arca. Então tem gente te desonrando, te desprezando, falando mal de você, porque você sabe o que é a presença de Deus. Tem gente desprezando você, falando mal de você, falando que você é um doido porque vem para a igreja, é um fanático porque está todo domingo na congregação. Mas eles não sabem o que Deus representa para você, porque você já sabe de onde Deus te tirou. Você sabe o poder que Deus tem, você sabe o que Deus já realizou na sua vida. De forma muito simples, essa pregação vai ser rápida porque nós vamos orar, irmão. De forma muito simples, honra significa valorizar, tratar com devido valor. O que é honra? É valorizar, é tratar com devido valor. Agora, essa strong é uma benção, né? Que a gente vai dar uma cutucada nela, ela traz um monte de coisa para fora, que a palavra em português, Nelson, não consegue decifrar, não consegue colocar na realidade da língua original. Honra no original é kabad, que significa se tornar pesado. Presta atenção. Ser importante, ser digno para continuar legado, receber herança, ser promovido, conquistar novos territórios. Quando a Bíblia diz que honra significa kabad, que quer dizer se tornar pesado, lembra
que eu disse que Deus não está nos medindo, Deus está nos pesando? Existe uma moeda no céu que é um grande mistério. Nada vale no céu, irmãos. O ouro nós vamos pisar nele. O que é precioso na terra, nada disso tem valor no céu. Mas existe uma moeda celestial que a gente conquista aqui, honrando ao Senhor, honrando as autoridades, honrando o pai e mãe. A gente vai ficando pesado. A gente vai ficando pesado. A gente vai ficando pesado. Paulo vai falar sobre isso em 2 Coríntios. Então, honra. Quando você honra alguém, você continua legados. Quando você desonra, você interrompe legados. Você conhece gente que desonrou família, desonrou pai e mãe, não cuidou de quem devia cuidar, e o legado é interrompido. Você conhece pessoas que não honraram o trabalho que Deus colocou, a empresa que Deus colocou, a coisa linda, preciosa que essa pessoa sabia fazer muito bem, melhor do que os outros, mas ela foi desleixada com o que Deus deu. Ela foi negligente com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E aí ele desonrou com as suas atitudes aquilo que Deus colocou, e fica no meio do caminho, não conquista novos territórios. Deus não usa régua, Deus usa balança. Fala para quem está do seu lado: Deus não está com uma régua, Deus está com uma balança. Aí eu queria ter voz hoje aqui. Ele não se importa com o seu tamanho, irmãos. Ele quer saber quanto peso você tem. Irmão, quem tem peso de glória, chega perto, você sente a graça. É ou não é, pastor Rony? Irmãos, quem tem peso de glória, é inexplicável. O que a pessoa fez para receber essa unção, para receber essa graça? Irmãos, às vezes é o particular, é a intimidade, é o coração aberto, despojado diante de Deus. A pessoa foi sendo pesada, foi ficando mais pesada. O cabode de Deus, a graça de Deus, a pessoa vai ficando pesada, e Deus se manifesta através dessa pessoa. 2 Coríntios 4:17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Olha o que a Bíblia está dizendo através de Paulo, que a tribulação produz peso de glória. Eu precisava de pelo menos 72 canelas comigo aqui nessa noite. O que você passa de ruim está forjando você. Está na presença do Senhor, não largou das mãos do Senhor, toda a pressão resulta em força, resulta em potência para você ir mais adiante. Lembra das locomotivas movidas a lenha? Você joga a lenha, o fogo aumenta, a pressão dentro daquele negócio vai aumentando a tal ponto. Joga a lenha, quanto mais pressão, mais rápido. Quanto mais pressão, mais avanço. Quanto mais pressão, mais longe vai. Quem está entendendo isso? Agora ele vai falar: então produz eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Estava falando de gente crente aqui, irmão. Mas para aquilo que não se vê. Porque as coisas que se veem são temporais, mas aquelas que não se veem são eternas. Então tem gente que está com coisa na mão, achando que tem alguma coisa. E tem gente que não tem nada na mão, mas está pesado diante do Senhor, está cheio da glória de Deus, aleluia. As tribulações, o que Paulo está dizendo aqui? Quem está comigo, diga aleluia. Paulo está dizendo que as tribulações produzem um grande tesouro, o qual nós vamos lançar mão na eternidade, para darmos continuidade na eternidade. Tudo que você passa aqui de ruim e fica firme no Senhor, te traz peso de glória. Peso de glória. Tudo que você rejeita que não é de Deus, ninguém viu, mas Deus viu, peso de glória. O pecado que você se afasta dele e rejeita, peso de glória. Isso se torna uma moeda celestial, que naquele dia se torna um tesouro, que nós vamos lançar mão na eternidade, para continuar a eternidade com ele.
peso de glória, esse peso de glória será estimado como uma moeda na eternidade, e com ele nós prestaremos culto, irmão. Não tem oferta no céu, não precisa tirar dízimo e oferta. É aqui que Deus fala: fale das necessidades para os santos, e os santos se levantarão como provisão. É aqui, mas lá na glória é você. Você é o tesouro, você é a riqueza, você é o peso. Tal como os 24 anciãos, ao adorarem, lançam o seu tesouro. O que os anciãos estão lançando, irmãos, não é simplesmente uma coroa. Eles estão lançando o peso de glória em forma de coroa, porque esse peso de glória te coroa diante de Deus e no mundo espiritual. Aqui ninguém vê nada, mas o mundo celestial está falando: tem coroa, hein? Uau, tem coroa, hein? Ó, tem coroa e tem galardão. Olha quanto galardão. Coroa, tem coroa, coroa. Nossa, tão cheio de coroa. Esse é o peso de glória, que será transformado em coroa naquele grande dia, para nós lançarmos aos pés do Senhor, como os 24 anciãos. Então, se na eternidade o ouro nada vale, o que vale? O metal mais precioso na terra é o ouro. Se na eternidade o ouro nada vale, o que vale? O que você acumulou espiritualmente, suportando as adversidades da vida, isso vale. O que você acumulou suportando as adversidades da vida, isso vale. Não preciso que alguém pegue essa verdade dentro do espírito. O que você acumulou suportando as adversidades da vida, isso vale muito no mundo espiritual. Ninguém está vendo aqui, as pessoas estão falando coitado, mas você está posicionado diante de Deus, vivendo as suas dores na presença do Senhor. Isso vale muito no mundo espiritual. Fala pro teu irmão, isso vai causar, vai dar meme. Fala para ele: quanto você pesa? Não, mas não é o peso, não. Não é o peso que você vai na balança na farmácia e vê quanto você pesa. Ai, misericórdia, eu preciso emagrecer. Jesus, essa roupa pesada que eu tô, que deve estar dando esse... Não! Quanto você pesa, irmão? O que você já suportou por Cristo? O que você já suportou? Porque hoje em dia qualquer pessoa espana por qualquer coisa, mas quem permanece é quem tem peso de glória. Essa é a moeda celestial, aleluia. Essa é a moeda celestial. Irmãos, a gente tem testemunhos de pessoas que estão aqui. Você fala: meu Deus, como essa pessoa suportou, como essa pessoa permaneceu firme no Senhor, vivendo tudo isso. Acabei de receber um testemunho na igreja que eu fui pregar, lá em Florianópolis. O pastor estava alugando um prédio novo, e o homem que era dono do prédio tem vários outros prédios, muito rico, não precisa daquilo, e falou um aluguel lá absurdo. E aí o pastor disse assim: olha, a gente consegue pagar X. Aí o homem dono do galpão disse: não, isso não é nem metade do que eu estou pedindo. Vamos conversar pessoalmente semana que vem. Marcaram uma reunião. Estão conversando. O pastor, alguns irmãos e o dono do galpão. E aí conversa vai, conversa vem. Teve uma hora que Jesus pisou, e o pastor, na ousadia, respondeu uma pergunta do dono do galpão. Porque ele perguntou assim: na verdade, o que vocês vão fazer aqui? Sim, igreja, mas o que vocês atendem? O que vocês vão fazer? Aí o pastor falou assim: sabe o que nós vamos fazer aqui? Tem gente que entra aqui querendo se matar e vai receber vida de Jesus, como muitos que estão aqui já na nossa comunidade. Esse homem fechou a cara, levantou e foi embora, bravo. O rapaz que tinha apresentado o dono do galpão para o pastor ligou para ele e falou: cara, eu acho que eu falei alguma besteira. O cara saiu bravo, levantou, não deu tchau, foi embora. Eu acho que baguncei, falei alguma coisa que não devia. No outro dia, o pastor recebe uma ligação do dono: faz o que você quiser,
paga o que você quiser. O que tinha acontecido? O filho desse homem tinha se suicidado há 1 ano atrás. E o pastor na conversa falou: aqui, quem quer se matar não se mata. Levanta a tua mão para adorar o Senhor. Nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina a honrar, nos ensina a cuidar, nos ensina a permanecer. Às vezes eu quero sumir, às vezes eu penso em ir embora, às vezes eu penso em desistir. Mas tudo que eu resisto na tua presença está gerando um peso de glória em mim. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Será que alguém consegue uma corda para mim? Um pedaço de corda, rapidinho. Pode ser qualquer tipo de corda, qualquer corda. Irmãos, vai valer a pena. Falar para alguém do teu lado: permaneça. Permaneça firme, posicionado em Jesus. Irmãos, Mateus 6 vai dizer, Marcos 6 que nós lemos, vai dizer que a desonra impediu Jesus de agir. Jesus sai para ser batizado por João Batista, depois é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ele está empoderado do deserto, e a primeira coisa que ele faz: eu vou para a minha região, vou para Galileia, porque eu quero que aqueles que me conhecem sejam os primeiros a ouvirem a palavra de Deus. Só que aí o que acontece? Pensou que eu era o Indiana Jones, né? Está vendo esse pedaço aqui descascado? Perfeito. Obrigado, Jesus. Isso aqui é o seu tempo nessa terra. Se você viver muito, você vai viver isso aqui, ó, perto da eternidade. Você tem só esse pedaço aqui. E muitos de nós estamos agindo aqui como se isso tudo fosse a eternidade, e tendo toda a eternidade para viver com Cristo Jesus. O posicionamento, a fé em prática, um cristianismo genuíno, você permanecer no meio das suas guerras, das suas lutas, sem espanar como o mundo está espanando por qualquer coisa aí. Ah, não dá, separa. Ah, dá esse jeitinho aí. A gente está vivendo como se isso aqui fosse eternidade. Irmão, isso aqui não é nada perto da eternidade. Esse pedaço aqui, a Bíblia diz que nós somos como forasteiros, como peregrinos. A Bíblia vai falar que do pó nós viemos e para o pó nós vamos voltar. Você já viu o barro que fica dentro de um caixão quando você vai desenterrar um ente querido? Fica tudo quadriculadinho, fica um pó, e aonde está meio úmido fica tudo quadriculadinho, exatamente como o barro. Sabe o barro que pegou chuva e depois seca com o sol? Se você pegar a pele de alguém de idade, não está tudo como aquele barro, como o barro do caixão? Do pó nós viemos e para o pó nós vamos voltar. Você não leva bagagem dentro do caixão, nem se vestir você consegue. Acabou. Quem de nós aqui pode dizer que amanhã vai estar vivo a esse horário? Quem de nós aqui pode afirmar: amanhã, segunda-feira, 9 horas da noite, eu estarei vivo? Ninguém.
porque a sua vida está nas mãos de Deus. Tem coisas que você não consegue controlar, irmão. Tem coisas que você não consegue ditar. E a gente está achando o quê? Para de pensar que isso é tudo. É mentira do diabo. Para de pensar que isso, você tem que ser rápido, tem que ficar milionário rápido, tem que conquistar as coisas rápido. Para com isso, porque você pode ficar desequilibrado e perder a sua coroa perto de toda a eternidade que Deus tem para nós. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu tinha mais coisas para falar, mas a gente precisa terminar. Sabe o que o texto diz em Marcos 6? Que por causa da desonra, esse aí está falando besteira. Esse aí, eu conheço esse menino, é o filho de Maria. Esse aí que nada. Desonraram o Deus encarnado. E quando a Bíblia vai dizer que ele não pôde, isso assusta, irmão. Isso é assustador. Sabe por quê, pastor Tiago? Porque se dissesse que ele não quis, é a vontade soberana. Mas mesmo querendo, não pôde. Porque a desonra, ela trava tudo. A desonra paralisa. Deus está escutando conversas que você não está escutando. Mensagens que estão sendo liberadas no privado. Ninguém tem a senha, mas lá no céu tem uma maquininha, irmão, que descodifica todas as senhas. Ele sabe o que foi feito, ele sabe o que foi falado, ele sabe o que foi escrito. Cuidado, não seja achado como culpado, não seja achado como em falta. Mene, tekel parsim. Achado fosse em falta, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Misericórdia. Você que ouviu essa palavra simples e rápida e quer fazer um voto com Deus nessa noite, sabe por quê, irmãos? Sabe o que eu sinto no Espírito? Nós precisamos essa semana honrar alguém. Leva o teu pai e tua mãe para jantar. Honra alguém. Honra o teu patrão. Honra lá o professor. Honre alguém. Coloque essa palavra em prática. Algumas coisas serão liberadas. Deus está dando essa palavra porque algumas coisas serão liberadas sobre nós. Então você quer fazer um pacto com o Senhor? Sai do seu lugar, vem para cá. Eu quero orar por você. Nós vamos impor as mãos. Eu quero aprender esse negócio, Senhor. Eu quero deixar de ser frouxo e fazer a coisa certa, Jesus.